Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta quarta-feira, estamos dando prosseguimento aos comentários referentes às leituras diárias propostas para devocional das lições bíblicas editadas pela CPAD para a classe dos adultos neste primeiro trimestre de 2024, cujo tema central é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Na lição de número 10, a ser ministrada em 10 de março de 2024, nos traz o tema semanal, a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. E para esta quarta-feira, o título proposto é Proclamando a Morte do Senhor. O versículo em apreço está em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Façamos a leitura. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Meus amados, é muito interessante nós vermos a ordenança de Jesus em proclamar a sua morte. Na verdade, é um registro peculiar. Nós não vemos muitas ocasiões em que se comemoram a morte de alguém. Se comemora o nascimento, se comemoram os aniversários, mas não a morte. Mas esta morte foi sui generis, esta morte foi única na história de toda a criação e até mesmo antes dela. A Santa Ceia, como o sucedâneo da Páscoa, né, aquilo que veio substituir a Páscoa judaica. Aliás, nós estamos num período em que a Igreja Romana, aqueles que se denominam católicos romanos, comemoram ou se preparam para a Páscoa através de um período que chamam de Quaresma, né, quando se preparam para a Páscoa. E realmente estamos chegando próximos à data da Páscoa. Na Páscoa judaica, o cordeiro tipificava, mostrava, apontava Jesus. Quando nós vemos em Êxodo, no capítulo 12, que é o capítulo que trata da Páscoa, nós vamos ver no versículo 9, algumas especificações acerca da Páscoa. Primeiro ele diz, não comereis nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, da cabeça, com os pés e com a fressura. No versículo 19 diz, por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural. Na verdade é que o Senhor está instituindo a Páscoa. Na nova aliança, Cristo é a nossa Páscoa. Se na antiga aliança havia uma preparação para um sacrifício simbólico, que eles próprios não entendiam muito bem acerca do que estavam celebrando, na nova aliança, Cristo se apresenta como a nossa Páscoa. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 5, e versículo 7. Veja a ligação com o texto que nós lemos de Êxodo. Ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais
uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós, ou por nós, né? Então aqui ele explica que na nova aliança, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Se lá tinham o dever de se limpar, de se preparar para a Páscoa, muito mais agora os crentes têm o dever de se santificar para celebrar a morte do Senhor. Por quê? Deve-se estabelecer a ceia como o substituto, o sucedâneo, o que sucedeu à Páscoa. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro. Como diz João Batista em João, no capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro que foi visto por João, quando teve a revelação do Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos e teve aquela visão maravilhosa do Apocalipse. No capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: aliás, capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, com letra maiúscula, cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Claro que isto é uma linguagem profética, cheia de símbolos, que não temos tempo aqui de explanar. Mas ele viu o cordeiro. No versículo 12 do mesmo capítulo 5 diz que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então, nós vemos que do Êxodo, quando foi instituída a Páscoa, quando foi sucedida através do Senhor Jesus Cristo, e até no Apocalipse, nós temos menção deste ato glorioso. Amados irmãos, pensemos um pouco. Os profetas anunciavam a morte de Jesus. O próprio Senhor, quando esteve fisicamente andando entre os homens, anunciou e proclamou, e, por que não, comemorou a sua morte. Os anjos, no texto que nós lemos de Apocalipse, proclamavam que Cristo era o Cordeiro que havia sido morto, mas eis que estava vivo. A igreja não pode deixar de proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.